Consertarei sua cerca de graça, mas tenho uma única condição. Esta noite, dormirei na sua cama, exatamente entre você e sua esposa. Imagine ouvir isso de um homem desconhecido, sujo de poeira e com as mãos calejadas, que acaba de surgir do nada na porta da sua casa. O que você faria no lugar do dono da casa? Você pegaria uma arma? Você expulsaria o estranho aos gritos? Ou a sua vida estaria tão destruída, tão imersa em desespero, que você sequer teria forças para negar? A verdade é que essa proposta bizarra não foi um insulto, foi o início do milagre mais perturbador que já aconteceu no coração do sertão brasileiro. E a razão pela qual esse homem fez esse pedido bizarro vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o amor, o orgulho e o silêncio. Mas para entender o que realmente aconteceu naquela noite sombria, você precisa conhecer o lugar onde tudo começou. O sol castigava o telhado de zinco da pequena fazenda de Antônio e Maria, localizada no interior profundo do Brasil. O calor era sufocante, mas o verdadeiro inferno daquela casa não era a temperatura, era o frio. Um frio emocional espesso e cortante que havia se instalado entre o casal há quase 10 anos. Antônio era um homem moldado pelo trabalho bruto. O rosto curtido pelo sol escondia os traços de um homem que um dia soube sorrir. Maria, por sua vez, movia-se pela casa como um fantasma. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam espelhos embaçados, refletindo uma sala vazia. Eles não brigavam, não gritavam, e isso era o pior de tudo. Eles simplesmente não existiam mais um para o outro. A dor de uma perda antiga, um filho que não chegou a nascer, havia criado um abismo intransponível entre os dois. A fazenda estava morrendo junto com o casamento. A terra estava seca e a principal cerca da propriedade, aquela que separava o gado do desfiladeiro perigoso e da rodovia, estava apodrecendo. Farpas enferrujadas, mourões caídos, madeira comida por cupins. Na noite anterior, 3 bezerros haviam escapado pelos buracos da cerca e sumido na escuridão. Mais algumas noites assim, e Antônio estaria completamente falido. Ele não tinha dinheiro para comprar madeira nova, nem mesmo para pagar um carpinteiro. Foi nesse cenário de ruína absoluta que a figura solitária apareceu na estrada de terra. Era um homem alto, de ombros largos, carregando uma caixa de ferramentas de couro desgastado. Seus passos não levantavam poeira, como se ele caminhasse flutuando sobre a terra seca. Ele parou diante da varanda onde Antônio fumava um cigarro de palha, com os olhos fixos no vazio. O cheiro de suor e serragem emanava do recém-chegado. O estranho tirou o chapéu de palha, revelando olhos escuros e incrivelmente serenos. Ele se apresentou apenas como Elias. Disse que era um carpinteiro viajante e que estava com sede. Maria, ouvindo a voz do lado de fora, trouxe uma caneca de alumínio com água fresca. Elias bebeu devagar. Ele não olhou para o corpo de Maria, não olhou para a pobreza da casa, ele olhou diretamente para os olhos de Antônio e, em seguida, para a cerca caída no horizonte. Elias limpou a boca com as costas da mão e disse com uma voz grave que parecia ecoar no peito de quem ouvia: "Seu gado está fugindo, sua cerca está morta. Eu posso erguer uma nova para você, uma que vai durar 100 anos. Tenho a madeira na minha carroça ali atrás da curva. Não vou cobrar um único centavo pelo material ou pelo meu suor." Antônio estreitou os olhos. No sertão, a desconfiança é a primeira regra de sobrevivência. Ninguém oferece nada de graça. "Qual é o truque?" perguntou Antônio com a voz ráspera como lixa. Foi então que Elias fez a proposta que mudaria tudo. Ele olhou para Antônio, depois para a figura frágil de Maria na porta e proferiu as palavras que fariam o sangue de qualquer marido ferver. "Consertarei sua cerca de graça, mas tenho uma única condição. Esta noite dormirei na sua cama, exatamente entre você e sua esposa." Um silêncio sepulcral engoliu a fazenda. O som do vento pareceu parar. O cigarro caiu da boca de Antônio. O rosto do casadeiro ficou vermelho em uma fração de segundo. Ele deu um passo à frente, as mãos se fechando em punhos pesados, pronto para quebrar a mandíbula daquele insolente. Maria soltou um pequeno grito de choque, levando as mãos ao rosto. Mas antes que Antônio pudesse desferir o golpe,
Algo no olhar de Elias o paralisou. Não havia malícia, não havia luxúria, não havia provocação naqueles olhos escuros. Havia apenas uma tristeza profunda e uma autoridade inabalável. O ódio de Antônio encontrou o seu próprio desespero. Se a cerca não fosse consertada hoje, ele perderia o resto do rebanho esta noite. A falência significava perder a terra que era de seu avô, significava a morte de sua dignidade. Ele olhou para Elias, olhou para a cerca podre, olhou para Maria, que tremia na soleira da porta. O que um homem destruído está disposto a sacrificar para salvar o pouco que lhe resta? Com a voz trêmula, carregada de humilhação e raiva reprimida, Antônio cuspiu no chão e disse: "Que seja, mas se você encostar um único dedo nela ou em mim, eu juro por Deus que enterro você debaixo daquela mesma cerca." Elias apenas assentiu, lentamente. O acordo estava selado, e o relógio começou a correr em direção à noite mais aterrorizante e transformadora de suas vidas. Sob o sol implacável do meio-dia, o carpinteiro começou a trabalhar, e o que aconteceu nas horas seguintes foi um espetáculo que Antônio e Maria jamais esqueceriam. Elias não trabalhava como um homem comum, ele parecia conversar com a madeira. O som do seu martelo não era estrondoso, era rítmico, quase como as batidas de um coração compassado. Ele retirou as madeiras podres com uma delicadeza impressionante. Limpou o terreno, cavou buracos profundos e firmes. De dentro da casa, escondida atrás da cortina gasta da cozinha, Maria o observava. O cheiro de café ralo misturava-se agora com o aroma fresco e amadeirado da seiva de aroeira que Elias havia trazido. Ela observava a forma como o estranho alisava a madeira recém-cortada, tirando todas as farpas, garantindo que as peças se encaixassem com uma perfeição absoluta. Antônio também o observava, encostado no curral, e enquanto via o estranho consertar a estrutura quebrada, um nó inexplicável começou a se formar na garganta do fazendeiro. Elias tratava aqueles pedaços de madeira morta com mais carinho, atenção e cuidado do que Antônio tratava sua própria esposa há anos. Cada prego cravado parecia uma acusação silenciosa. Cada tábua alinhada expunha a desordem da sua própria vida. O sol começou a sangrar no horizonte, pintando o céu do Brasil com tons de roxo e vermelho fogo. O ar esfriou rapidamente, e lá estava a cerca, majestosa, reta, forte, inquebrável. O trabalho de uma semana inteira feito em uma única tarde por um único homem. Elias guardou suas ferramentas, limpou o suor do rosto e caminhou em direção à varanda. A noite havia caído, e com ela, o peso esmagador do acordo. A janta foi servida na velha mesa de madeira da cozinha, um ensopado ralo de batatas e carne seca. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. O som das colheres batendo nos pratos de alumínio soava como tiros. Antônio não conseguia olhar para Maria. Maria mantinha os olhos fixos no prato. Elias comia com lentidão, saboreando cada mordida, como se estivesse em um banquete real. A escuridão do lado de fora parecia pressionar as janelas, querendo entrar. Você já sentiu uma ansiedade tão grande que o ar parece rarefeito? Era exatamente assim que o casal se sentia. O relógio na parede fazia tic-tac, tic-tac. Cada segundo os aproximava do quarto, do escuro, da cama. Finalmente, Elias terminou. Ele colocou a colher ao lado do prato, limpou a boca com um pano e se levantou. "É hora de dormir", ele disse com a mesma voz calma. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele engoliu seco, levantou-se pesadamente e pegou a lamparina de querosene. Maria o seguiu, com as mãos suadas e o coração batendo descompassado no peito. O quarto do casal era pequeno. Havia apenas um guarda-roupa de mogno descascado, um crucifixo na parede e a grande cama de casal com um colchão afundado pelo tempo. Uma cama que, ironicamente,
Há anos servia apenas como um campo de batalha invisível, onde dois corpos deitavam lado a lado, mas estavam separados por oceanos de ressentimento e dor. Antônio parou na porta do quarto. A lamparina tremia em sua mão, projetando sombras monstruosas nas paredes. Ele apontou para a cama com o maxilar travado. Vá em frente, ele rosnou para o estranho. Maria deitou-se primeiro, no lado direito, encolhendo-se contra a beirada do colchão o máximo que pôde. Ela puxou a coberta fina até o queixo, fechando os olhos com força, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Elias caminhou até o centro do quarto. Ele não tirou as botas, não tirou a camisa manchada de poeira e serragem. Ele simplesmente deitou-se de costas, exatamente no centro, rígido, como um cadáver num caixão. Antônio apagou a lamparina. O quarto mergulhou em um breu total e assustador. O fazendeiro deitou-se no lado esquerdo, também na extrema beirada. A cena era surreal. Marido de um lado, esposa do outro, e um homem totalmente estranho no meio dos dois, em uma escuridão absoluta. Os primeiros minutos foram uma tortura psicológica indescritível. Antônio não conseguia abrir os olhos. Seus ouvidos estavam focados na respiração do carpinteiro. Se aquele homem fizesse um único movimento, se sua mão deslizasse 1 centímetro em direção a Maria, Antônio pularia sobre ele. Sua faca de caça estava escondida debaixo do travesseiro, fria contra sua mão trêmula. Do outro lado, Maria chorava em silêncio. As lágrimas quentes molhavam o travesseiro. O cheiro de serragem e suor de Elias invadia suas narinas, um lembrete constante da humilhação daquela noite. 1 hora passou. 2 horas. Nenhum músculo de Elias se moveu. Sua respiração era profunda e lenta, mas ele não dormia. O ar do quarto tornou-se pesado, sufocante. A tensão era tão aguda que o colchão parecia feito de arame farpado. Antônio, com os olhos arregalados no escuro, começou a sentir um aperto no peito que não tinha nada a ver com a presença de Elias. Tinha a ver com a distância. Ele percebeu que estava espremido na beira da cama, quase caindo. Ele percebeu que Maria estava do outro lado, igualmente distante. E foi então que a reviravolta aconteceu. No meio do silêncio sepulcral, a voz do estranho cortou a escuridão. Não foi um sussurro ameaçador, foi uma constatação suave, porém dilacerante. "Por que vocês estão tão assustados hoje?" perguntou Elias, sem mover um único milímetro do corpo. Antônio apertou o cabo da faca sob o travesseiro. "Fique calado", ordenou o fazendeiro com a voz embargada pela tensão. Mas Elias continuou. "Vocês estão com medo de mim. Estão encolhidos, sufocados, sentindo o peso insuportável de um corpo estranho entre vocês, sentindo a barreira, o frio, o obstáculo que impede que vocês se toquem." A respiração de Maria falhou no escuro. Antônio parou de se mover. "O que me surpreende", continuou a voz grave do carpinteiro, ecoando nas paredes do quarto miserável, "não é vocês estarem incomodados com a minha presença hoje. O que me surpreende é como vocês conseguiram dormir com esse exato cadáver entre vocês durante os últimos 10 anos. As palavras caíram sobre o quarto como uma bigorna. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar escapou dos seus pulmões. O estranho não havia pedido para dormir na cama por perversão. Ele pediu para materializar o silêncio. Ele era o orgulho de Antônio. Ele era o luto reprimido de Maria. Ele era o abismo que eles mesmos haviam construído, noite após noite, dia após dia. Vocês ergueram uma cerca muito mais resistente ao redor dos seus corações do que aquela que apodrecia no pasto, sussurrou Elias. Uma cerca de espinhos, feita de palavras não ditas, de perdão negado, de dores engolidas a seco. Eu consertei a madeira lá fora, mas a madeira apodrece de novo. A única cerca que precisava ser derrubada é a que eu estou ocupando agora. Um gemido abafado escapou dos lábios de Maria. Não era um choro de medo, era o rompimento de uma represa. 10 anos de luto pela perda de um bebê, 10 anos de isolamento, de sentir-se feia, inútil, não amada, saíram de sua garganta em um soluço profundo e doloroso.
No escuro, Antônio sentiu as lágrimas grossas queimarem seus próprios olhos. A raiva desapareceu, evaporou como fumaça, deixando para trás apenas a terrível e nua verdade. Ele soltou a faca. Suas mãos tremeram no escuro. Ele se lembrou da mulher sorridente com quem havia se casado. Lembrou-se de como parou de abraçá-la quando a tristeza se tornou pesada demais para carregar. Ele a havia abandonado no próprio quarto, na própria cama, na própria vida. Elias, ainda imóvel como uma estátua de pedra, levantou lentamente as duas mãos na escuridão. Ele estendeu o braço esquerdo em direção a Antônio, estendeu o braço direito em direção a Maria. Suas mãos enormes, calejadas pela madeira e pela vida, ficaram abertas, pairando no ar. "Deem-me suas mãos", ordenou suavemente. Hesitante, vencida pela dor e pela emoção crua daquele momento, Maria deslizou sua mão trêmula no escuro e encontrou a palma áspera e quente do carpinteiro. Um segundo depois, Antônio, o homem de coração de pedra, o homem que não chorava há uma década, fez o mesmo. Ele agarrou a mão de Elias com força, como um homem que está se afogando agarra uma tábua de salvação. Com um movimento lento, firme e deliberado, Elias puxou as duas mãos para o centro do seu peito. Ele uniu a mão fina de Maria com a mão pesada de Antônio sobre o seu próprio coração. E quando a pele do marido tocou a pele da esposa pela primeira vez em anos, foi como se um raio cortasse a escuridão do quarto. Antônio sentiu a mão fria de sua esposa. Maria sentiu o aperto desesperado de seu marido. Elias deslizou suas próprias mãos para baixo, soltando-os. E no meio daquela noite escura, por cima do peito daquele estranho, Antônio e Maria entrelaçaram os dedos. E choraram. Choraram juntos. O choro alto, feio e curativo de duas almas que haviam se encontrado novamente nas ruínas de si mesmas. Antônio pediu perdão através das lágrimas. Maria apertou sua mão em resposta. O silêncio havia sido quebrado. A verdadeira cerca havia caído. Nenhum deles soube a que horas o cansaço venceu o choro e eles finalmente adormeceram. Mas foi o sono mais profundo e pacífico que a fazenda já presenciou. Quando os primeiros raios de sol da manhã dourada atravessaram as frestas da janela, batendo no rosto de Antônio, ele abriu os olhos piscando vagarosos. O cheiro de serragem havia sumido. O cheiro de suor havia sumido. Ele virou o rosto. O meio da cama estava vazio. Elias não estava. Antônio sentou-se num solavanco, o coração acelerando. Ele olhou para o lado. Maria ainda estava deitada, dormindo profundamente. Seu rosto, antes marcado por uma tensão eterna, agora exibia uma expressão suave, relaxada, mais jovem. A mão dela ainda repousava sobre a parte vazia do colchão, estendida na direção dele. Antônio levantou-se apressado. Ele correu pela casa, abrindo as portas. A cozinha estava vazia, a varanda estava vazia. Ele olhou em direção à estrada de terra. Não havia rastros de carroça, não havia pegadas recentes no chão empoeirado, além das marcas do gado. Mas ao olhar para o horizonte, o coração de Antônio errou uma batida. Lá estava a cerca, 800 metros de aroeira perfeita, alinhada, intransponível. A madeira refletia a luz da manhã como se fosse envernizada a ouro. Ela protegia a fazenda, mantinha o que era precioso do lado de dentro. Antônio caminhou lentamente de volta para dentro de casa. Maria já estava acordada, sentada na beira da cama, passando as mãos nos cabelos. Ela olhou para Antônio. Dessa vez, não houve o desvio de olhar. Não houve o espelho embaçado. Os olhos dela encontraram os dele com uma clareza que perfurou a alma do fazendeiro. Ele se aproximou da cama. Aos prantos silenciosos de alegria e alívio, ele caiu de joelhos diante da esposa e abraçou a cintura dela, afundando o rosto em seu colo. Maria acariciou os cabelos grisalhos do marido, enquanto as próprias lágrimas caíam sobre os ombros fortes dele. Eles nunca mais ouviram falar do homem chamado Elias. Ele não deixou um bilhete, nem levou nada da casa. Alguns no sertão diriam que ele era um anjo disfarçado de viajante. Outros, mais céticos, diriam que era apenas um homem bom, com sabedoria suficiente para ver o que os próprios moradores estavam cegos para enxergar. O fato é que aquela fazenda, antes à beira da morte, prosperou. A cerca manteve o gado seguro, mas foi o que aconteceu dentro das paredes daquele quarto que salvou o futuro.
Antônio e Maria reconstruíram sua história, tábua por tábua, prego por prego, palavra por palavra. Nós passamos a vida inteira tentando consertar as cercas ao nosso redor. Protegemos nossos bens, nos blindamos contra ameaças externas, construímos muros altos para que ninguém veja as nossas fraquezas. Mas a pior ameaça, o maior perigo de todos, quase sempre está dormindo na mesma cama que nós, alimentado pelo nosso próprio orgulho. É o silêncio, é a falta de perdão, é a distância emocional que criamos daqueles que mais amamos. Qual é a cerca podre na sua vida hoje que você está ignorando? Que abismo você está fingindo não ver entre você e as pessoas importantes ao seu redor? Se esta história tocou seu coração ou te fez lembrar de alguém que precisa derrubar essas barreiras invisíveis, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E não se esqueça de ativar o sino para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E lembre-se, nunca é tarde demais para perdoar, recomeçar e reconstruir o que foi quebrado.